Aplauda bem forte a Cristo. Dá um forte aplauso a Cristo nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Louvado és tu. Bendito és tu, Senhor. Digno é o Senhor. Amém? Amém? Pode sentar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está na palavra de Deus. Enquanto eu falo aqui, tu já pode ir abrindo no livro de Atos. Tua Bíblia no livro de Atos. Para lermos um pouquinho o que Deus tem para nós essa noite. Ele está aqui. Amém? Quem sente que Deus está aqui? Levanta a mão. Né? E Ele está. Deus, quando Ele marca algo, Ele cumpre, cara. Ao contrário de nós que falhamos com a nossa palavra, Deus, Ele cumpre o que Ele diz. E Deus, Ele é fiel e Ele está aqui. Ele está aqui para ministrar aos nossos corações, para nos atender. Mas também Deus espera que os nossos corações estejam abertos. Nossos corações estejam abertos para receber dEle. Hã? Quem está com o coração aberto para receber dEle? Amém? Então pergunta para quem está ao teu lado. Está com o coração aberto? Pergunta para quem está ao teu lado. Teu coração está aberto? É, sim. Então se o coração está aberto, vai receber de Deus. E nós vamos ver alguns personagens nessa leitura do livro de Atos que estavam com o coração aberto, fazendo a obra de Deus e com o coração aberto para receber. E receberam. E nós vamos receber também nesta noite, amém? Amém? Atos 16. Quem escreveu o livro de Atos? Quem lembra que eu falei outro dia? Lucas. Atos capítulo 16. Amém? Acharam? E nós vamos ler a partir do verso 27. Uma palavra bastante conhecida. Amém? E ali diz assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? É um texto muito lindo, que é rico em informações espirituais para nós, e é o que Deus tem para nós nesta noite. Bom, Paulo e Silas, em visita a uma cidade chamada Troade, estão indo a caminho. É interessante que lá no comecinho deste capítulo 16,
A Bíblia se refere a Paulo e Silas como eles pregaram, eles impuseram as mãos, eles anunciaram. Depois de um determinado tempo, a Bíblia começa a se referir: nós impomos as mãos, nós levamos a cura, nós pregamos. Ah, mas por que, Rogério, que tu está falando isso? Porque antes a Bíblia estava se referindo a eles. Paulo e Silas foram àquela cidade de Trôade para pregar o evangelho e levar a verdade. Eles foram. E aí nos dá a entender, biblicamente e espiritualmente, que quando eles começaram a realizar o querer de Deus, aquele enviamento àquela cidade, que é o que nós estamos fazendo, que Deus nos enviou a este lugar, a esta região, nós estamos fazendo isso. E Paulo e Silas começaram a fazer, e começaram a chegar gente para perto deles. Começaram pessoas a seguir a Cristo Jesus através da vida de Paulo e Silas. E depois de um determinado período, depois pode ler o capítulo 16, a Bíblia não mais se refere a eles, Paulo e Silas, mas a nós passamos a fazer isso. Você pode observar esse detalhe. E o que eu quero te dizer com isso? Que eles chegaram sozinhos àquela cidade de Trôade, mas depois cresceu a população em Cristo Jesus e não eram mais eles, eram nós. Então vai chegar um período que nós vamos dizer aqui: nós viemos congregar, nós viemos receber de Deus, nós estamos aqui para o Espírito Santo nos tomar, nos confortar, nós estamos aqui para receber uma porção dobrada, para levar o evangelho àquele que precisa. Mas também ter um entendimento de que aquele que precisa do evangelho tem que se esforçar e seguir o evangelho. Não só no momento de necessidade, mas seguir o evangelho. E eles fazendo isso, e nós conhecemos a história que eles vinham pregando, tanto que os governantes daquele lugar se indignaram e mandaram prender a Paulo e Silas. Só porque eles pregavam a verdade. Pouco antes eles estavam caminhando, pregando, e a Bíblia diz que uma mulher com espírito de adivinhação o seguia. Uma mulher que não era. E nós temos que ficar espertos no nosso congregar, porque Deus pode colocar, ou melhor, perdão, o diabo pode colocar pessoas no intuito de ajudar com aquele balançar, com aquela mala espiritual, mas não vindo de Deus. E nós temos que vigiar nisso. E a Bíblia diz que antes deles serem presos, eles estavam indo anunciando o evangelho, e uma mulher com um espírito de adivinhação, uma pessoa que tem um espírito de adivinhação, ela não está tendo uma comunhão com Deus. Porque a partir do momento que eu tenho uma comunhão com Deus, o espírito, seja ele de... me fugiu a palavra agora. Seja ele com espírito de adivinhação ou qualquer outro espírito, não é espírito de Deus, é espírito do mundo. E a Bíblia diz que aquela mulher seguia, e enquanto eles pregavam e anunciavam a Cristo Jesus, aquela mulher gritava: verdadeiramente estes homens, Paulo e Silas, estão aqui nesta cidade de Trôade, anunciando o Deus vivo, anunciando o evangelho eficaz. Estes homens são homens de Deus que estão anunciando a verdade. E aí eu te pergunto, a mulher estava mentindo? Ela estava falando a verdade. Mas ela estava falando a verdade para que crescesse o reino de Deus naquela cidade? Não. Porque uma multidão seguia Paulo e Silas. E aquela multidão via Paulo e Silas pregando a verdade, e cada vez mais resgatando pessoas para acompanharem eles. E era uma multidão em volta deles, eles pregando. E aquela mulher junto o tempo todo: estes homens falam a verdade, são homens de Deus. Só que, se tu for se aprofundar na Bíblia, durante a noite aquela mulher com espírito de adivinhação, ela recebia os seus senhores para fazer adivinhações. E isto não vem de Deus. E o que as pessoas podem viam naquele tempo, e o que as pessoas podem ver no nosso tempo de hoje? Pessoas chegando, alvoroçadas, querendo fazer uma coisa e outra, anunciando que é a verdade,
Mas o que as pessoas que estão nos acompanhando e vendo a gente anunciar a verdade vão pensar? O que as pessoas que viam e acompanhavam Paulo e Silas notavam? Para aí, eles estão anunciando o evangelho, a verdade. Mas também esta mulher está anunciando e concordando. Mas a verdade deles são a mesma verdade dessa mulher que de noite vai lá nos atender? Com espírito de adivinhação? Há um contrário nisso, isso não está se encaixando. Então por que eu estou falando? Nem sei por que eu retrocedi ao texto que a gente leu. Mas era uma mulher que acompanhava, isso está tudo no capítulo 16, pode estudar o capítulo 16. Acompanhava, mas não agia com a verdade. Falava a verdade, mas não fazia crescer a verdade. Trazia confusão. E eu oro a Deus. E eu confesso que pouco poderia orar mais, mas quando eu oro a Deus, eu peço para Deus nos enviar pessoas. Talvez seja esse o motivo que esteja demorando um pouquinho mais para vir gente na nossa igreja, mas eu oro para que venha pessoas prudentes, pessoas que somem com o evangelho. Rafael, senta. Pessoas que somem, não somem no sentido de sumir com o evangelho, mas que somem, que acrescente o que a gente está pregando. Não pessoas anunciando algo que não é verdade, para que não haja confusão. Então, eu prefiro que lentamente o nosso ministério cresça, mas com pessoas prudentes, que a igreja seja um baluarte, firmada na palavra e na verdade. Todos nós sabemos que é baluarte, né? Amém? Não? Baluarte é algo firmado na rocha, biblicamente. A palavra baluarte na Bíblia significa firmado na rocha. Então eu peço a Deus para que cheguem pessoas com baluarte, firmadas na rocha, não firmadas em si, se achando o super cristão que já fizeram tanta coisa. Eu não estou falando de ninguém em particular, mas de um modo geral, que já fizeram tanta coisa para Deus, que já fizeram tanto, que elas já estão num patamar que elas podem fazer muito, e os que estão chegando são pessoas que estão começando, que não pode nunca alcançá-las. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que pode trazer alguém aqui com entendimento, com sabedoria, e fazer melhor que eu. Superar o pastor Rogério. O Deus que eu sirvo, que eu prego, é esse. E esses homens então, e aí Paulo, notando isso, chegou um momento que biblicamente ele disse, indignou-se, colocou a mão na mulher e disse: sai, espírito enganador. E aquele espírito saiu. E logo em seguida então eles foram presos. E antes dessa leitura que a gente fez, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles presos, haviam apanhado, sido açoitados, estavam amarrados. E aí, eu queria te perguntar algo. Eles estavam cansados de caminhar, de pregar, foram presos, apanharam, estavam amarrados, com fome, com sede, e eles se aquietaram? A Bíblia diz que eles, meia-noite, nessa situação, eles cantavam louvores ao Senhor e oravam. E aí a gente vê o cristão de hoje com qualquer problema, e eu repito, eu não estou pregando direcionado a ninguém, mas de um modo geral, a gente vê pessoas com problema que não impedem de vir à igreja, pessoas que sentem dor nas pernas e vêm na igreja. Mas assim tem outras que sentem dor nas pernas e não vêm. Outras sentem um problema ali, um problema aqui, não vêm. Estes homens da Bíblia estavam presos, mas não deixaram de louvar a Deus e orar. E eu queria chamar atenção para algo. Eram homens prudentes. Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, eu preguei outro dia aqui. Amém? Lembra? Um homem prudente que orava, entendeu o evangelho, se aprofundou, puxou Silas para o lado dele. Eles estavam fazendo nada errado, eles estavam pregando a verdade. E aconteceu isso com eles, queridos. Mas eles não desistiram, não desanimaram. Quantos de nós que qualquer coisa nos faz desanimar? Inclusive eu. Quantas vezes que vem um desânimo de vir na igreja, mas eu sei que eu tenho que vir para primeiramente agradar o meu Deus.
e saio fortalecido do culto. Mas somos seres humanos, nós podemos não sentir vontade de vir por uma coisa e outra, mas não podemos executar essa vontade na nossa vida, temos que passar por cima dela e vir. Paulo e Silas oravam, cantavam por volta de meia-noite, e aí a Bíblia diz, como nós lemos no 27, acompanha comigo de novo, por favor, versículo 27. Vamos ler no 26, a gente não leu antes, mas vamos ler no 26, amém? No 25, daqui a pouco vai ler todo o capítulo, a partir do 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26, de repente, sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se as portas e foram soltos os grilhões de todos. E aí no 27 diz, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Queridos, eu queria te chamar a atenção para uma coisa nesta noite aqui. No número de pessoas que nós estamos aqui. A importância, primeiro, quando a pastora Vera vai, pega o violão e começa a cantar, eu te digo assim, eu te digo com temor a Deus, me vem uma indignação espiritual quando eu olho para as pessoas que estão aqui acompanhando e me dá vontade de dizer, por favor, vai para a tua casa. Na boa, jamais vou fazer isso. Mas me vem uma indignação espiritual e eu fico pensando, meu Deus do céu, cadê o entendimento da tua igreja? Que não nota e ainda não sabem, ou sabem e se fazem de cego, a importância de um louvor no início de um culto. Quando uma igreja inicia um culto, aliás, o culto inicia na nossa casa, mas quando estamos aqui, o culto inicia, automaticamente o inferno começa a tremer. Porque o que o diabo vê quando uma igreja inicia um culto e começa a louvar? Os filhos de Deus estão louvando a Deus, aquele que é o meu adversário. Os filhos de Deus que têm condição de louvar. O diabo olha, eu era para estar no lugar deles louvando a Deus, porque eu fui chamado para isso, eu era o líder do louvor no céu, eu era para estar lá fazendo isso para Deus. Tudo que o diabo queria era estar no nosso lugar sentado, e eu te garanto que ele ia fazer bem feito, eu te garanto isso. No entanto, nós fomos acolhidos das mãos do diabo, tirados da escravidão, como falamos domingo aqui, lavados pelo sangue de Cristo, purificados, entendedores do que seguimos, e nós viemos para a igreja para ficar pasmado. Isso é inadmissível numa igreja de Deus, numa igreja do Senhor. E aí, se nós formos um pouquinho além, ninguém vá, tá? Mas se nós imaginarmos uma casa de macumba, as pessoas vão lá e elas se alegram batendo o tambor, e elas dançam, e elas pulam, e elas conversam umas com as outras, e elas se alegram na presença do diabo. E aí nós fizemos um culto 2 vezes por semana, e a igreja do Senhor vem para ficar de boca fechada, pasmada, olhando para alguém cantando e não se anima a fazer. Isso não é indireta para ninguém, eu estou falando da igreja. E a igreja vem, ao contrário de Paulo e Silas, que estavam sofrendo, mas não deixaram de louvar a Deus, porque eles tinham um entendimento, vamos continuar fazendo isso aqui, porque enquanto nós fizemos isso aqui, o reino das trevas vai tremer. E tremeu tanto que tremeu aonde eles estavam, gente, porque eles estavam louvando. E aí daqui a pouco alguém pode crucificar o pastor, enquanto a pastora Vera canta e ministra o louvor, o pastor fica caminhando de um lado para o outro na igreja, orando. Eu estou orando, somando com louvor, porque eu sei, está sendo entoado louvores a Deus. Eu estou orando aqui enquanto a igreja canta, então o reino das trevas treme. O diabo vai ter que soltar as pessoas.
Elas vão ter que vir congregar, porque elas não vão conseguir se manter no mesmo lugar. No entanto, as pessoas, eu vou dar uma adiantada para ganhar tempo. No entanto, as pessoas agem como carcereiro. No primeiro problema, se desesperam. E a Bíblia diz que o carcereiro, quando passou o tremor que arrebentou os grilhões eram as correntes que prendiam os presos nos pulsos e nas pernas, arrebentou, eles ficaram soltos, as portas da prisão se abriram, se quebrou-se tudo, eles tinham tudo para fugir. E o carcereiro, o guarda que estava ali vigiando, sabendo que ia ser punido por deixar os presos sair, ele olhou para o sistema de punição, não para Deus. Ele não olhou o que Deus estava fazendo, e sim para o sistema de punição. E a Bíblia diz que ele, vendo isso, ele puxou da sua espada e ia fazer o quê? Se matar, não é isso que a Bíblia diz? E eu queria te lembrar uma coisa. Ninguém, nenhum ser humano, tira a sua própria vida de um minuto para o outro. Eu não estou aqui daqui a pouco, bom, eu agora vou me matar. E pego uma faca e pum, pum, pum. O outro, bom, agora eu vou me matar. Pega um revólver e pum. Ninguém faz isso, nenhum ser humano. Isto vem dia após dia. O carcereiro já tinha problemas na sua vida. O diabo já vinha soprando na mente dele, vai dar errado, tu tem que tirar a tua vida, porque é um problema assim, tu não melhora nunca, os teus parentes não se convertem nunca, a tua vida é um fracasso. E ele vê aquele momento como uma oportunidade para então executar algo que ele já vinha pensando na vida dele. Ninguém se mata de um minuto para o outro. Havia um pensamento diabólico na mente dele. O diabo soprou na mente dele. Olha só, tu tá vendo? Tu já é um derrotado, a tua família não se converte, tu já é um doente, um pobre que está aí cuidando preso. Agora eles foram embora, tu vai ser punido, tira a tua vida. O que o diabo já vinha em sequência soprando no ouvido daquele homem, ele ia executar. Mas a Bíblia diz que havia um homem na frente, Paulo, como um bom pastor, pastoreando todas aquelas pessoas que estavam ali, todos aqueles presos. A Bíblia não se refere que os presos fugiram, se refere que os presos ficaram atemorizados. O guarda ia, que Deus é justiça, o guarda ia se matar, mas Paulo, como um bom pastor, saltou, isso está na Bíblia, saltou na frente dele e disse, não faça nenhum mal para ti, porque nós estamos todos aqui. Agora eu te pergunto, vocês acham que os presos não quiseram fugir quando viram as portas abertas? Será que não quiseram fugir? Quem impediu eles de fugir? Deus? Não. Paulo, porque Paulo estava à frente de tudo. Ele estava cantando e louvando, e ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E quando acontece algo sobrenatural, ele vê Deus está agindo, e ele então, opa, ninguém saiu daqui. E ele salta na frente do carcereiro e diz, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. E em sequência, e a Bíblia diz, se refere naquela mesma noite, o carcereiro vai, e todo aquele julgo, toda aquela acusação do diabo que estava sobre ele, aquele desejo de morte para se livrar dos problemas, e havia consequência para um carcereiro que deixava um preso fugir, ele era punido severamente, se não açoitado até a morte. E ele, vendo que os presos estavam ali, entendendo que Deus estava agindo. Quantas vezes Deus age na vida daqueles que não estão aqui nesta noite, além de agir na nossa? Ele, vendo que todos estavam ali, que Paulo disse isso, e ele viu isso, o que ele faz imediatamente? Está aqui. Pediu luz. Amém?
saltou dentro da cadeia e todo trêmulo fez o quê? Queridos, olha a importância disso aqui. Então tirou-os para fora, mas antes, todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Pessoas vão chegar aqui, não vão se prostrar, se ajoelhar na minha frente, mas vão se prostrar e se ajoelhar diante daquele que está em mim, daquele que está em ti. Aquele carcereiro se ajoelhou, se prostrar significa se ajoelhar. Ele se ajoelhou, senhores. O que eu tenho que fazer para seguir vocês? Eu quero essa luz. É o que a Bíblia diz. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim e a minha família. E a Bíblia diz que então ele tirou-os para fora no versículo 30, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele queria ser salvo, ele queria ter o que Paulo e Silas tinham. Ele passou de um estágio de dependência total na sua vida, de tristeza, de vontade de se matar, com vontade e desejo de salvação em Cristo Jesus. Ele entendeu o que aconteceu e ele pergunta: senhores, olha a mudança. Esse homem certamente antes não chamava eles de senhores, mas ele passa então a dizer: senhores, o que eu faço para me salvar? E aí no versículo 31 responderam eles quem? Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Palavra de um homem que cantava cantava e orava no momento de tribulação. Quando alguém chega e quando nós cantamos e louvando, e aí lembra de que eu te falei a importância de adorar e louvar a Deus. Me indigno sim de ver alguém. E muitas vezes com essa cara de borracha, fica pensando: olha como canta mal, eu cantaria melhor esse louvor. Eu faria isso melhor. Ah, faça o meu favor. Isso é uma igreja, isso é um lugar para adorar a Deus. Acima disso, não há nada acima disso. Acima disso, o que eu ia dizer, só se vir um anjo pessoalmente aqui, adorar a Deus. Então, aquele homem se prostrou e pediu: o que eu faço para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Não é para crer na aparecida deles, né? Que minha não é. Não é para crer no santo não sei das quantas. A Bíblia diz que Paulo diz: crê no Senhor Jesus e aí tu será salvo. E isso é uma palavra que eu sempre digo quando eu vou aconselhar uma pessoa católica que chega em mim para conversar sobre Cristo. Eu uso direto essa passagem. Olha, Paulo e Silas, lembra? Não conheço. Pois é, ele disse: crês no Senhor Jesus Cristo. Não é em ninguém mais. Se tu não crê nele, tu não será salvo. Mas eu creio nele. Tu crê que ele pode te curar? Creio. Então por que tu pede em nome da Aparecida, da Maria? Por que tu faz esse tipo de oração? Eu já sou meio direto no aconselhamento, eu não vou envolvendo muito não, já vou direto ao ponto. Esse é o meu jeito de aconselhar. Para que perder tempo se podemos ir direto ao ponto, né? Mas com amor. Paulo e Silas então fazem isso, e a Bíblia diz, para nós finalizar, que aquele carcereiro foi à sua casa, levou Paulo e Silas pregaram para a família e todos se converteram. Cumprimento da palavra de um homem de Deus que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E foram lá e pregaram o Evangelho, e todos, está aí na tua Bíblia, todos se converteram. E aí veio o milagre, finalizando esse texto de Deus. Os magistrados mandaram dizer para aquele carcereiro. Aí Paulo e Silas já tinham voltado para a cadeia. E os magistrados mandaram dizer àquele carcereiro: solta
Paulo e Silas? Por que que eles não fizeram isso antes? Porque Deus tinha um plano na vida do carcereiro. Deus queria salvar ele e a casa dele. Deus quer salvar a ti e a tua casa. Mas primeiro eu tenho que crer no Senhor Jesus. Ah, mas eu já vou na igreja, eu já creio em Jesus. Mas eu tenho que crer em atitudes. Os outros têm que ver as minhas atitudes em Cristo Jesus. Eu posso crer em Cristo Jesus dentro de uma congregação e ser salvo. Mas a minha família pode ficar. Porque elas não viram eu crendo em Cristo Jesus. Eu não demonstrei para eles. Então, qual a palavra desta noite que Deus está nos dizendo? Não deixe de adorar a Deus em nenhuma circunstância. Seja a circunstância que foi, não deixe. Eu me alegro com a sua vida, que a senhora vem adorar a Deus, buscar Deus, independente da circunstância. Além disso, honrar e prestigiar. Se agradar junto. E a Bíblia diz: agrada-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Não é agrada-te do Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Só que Deus conhece os desejos que é bom para nós, né? Não adianta eu querer criar um desejo macabro e Deus, é isso aí. Não é bem assim. Mas é bíblico, está na Bíblia. Então, que fique gravado no nosso coração o que Deus nos fala nesta noite. Em meio a qualquer circunstância, não deixe de orar e buscar a Deus. E eu te aconselho, comece a adorar a Deus, mesmo que não saiba a letra do louvor, mas todo mundo sabe a letra dos louvores que são cantados aqui. Mesmo que não saiba, move os teus lábios, faz de conta que está cantando. Louva o teu Deus, adore o teu Deus e alegra o coração do teu pastor também. Porque eu fico indignado. Ah, Jesus, nós não fomos chamados para isso. A gente fica 15, 20 minutos no momento de louvor, máximo isso. E com preguiça de adorar e louvar a Deus. Com preguiça. Independente da idade. É inadmissível. Não, está errado. Não pode ser assim. Se nós vemos uma igreja para buscar a Deus, nós temos que começar agradando a Deus, honrando a presença dele aqui. Ou nós acreditamos que ele está onde houverem 2 ou 3, ou não. Agora, se nós acreditamos, nós temos que fazer por merecer, nós temos que demonstrar a Deus que nós estamos alegres com ele. Agora, se o pastor da igreja vê, não todos, mas alguns, cantando de cara fechada, ou no momento de oração, ou no momento da pregação, então, que imagino o que Deus sente no coração dele vendo isso. Se eu, ser humano, imagina Deus. Estou certo ou estou errado? Não é chicote, queridos, eu estou falando isso e eu não estou dizendo que ninguém faz dessa forma aqui. Mas vamos adorar a Deus com vigor, com realeza, como esses 2 homens faziam. Porque se nós viemos a um lugar como esse, buscar a Deus, buscar um milagre, buscar X ou Y de coisa para nós, como é que nós vamos receber? Esses homens aqui cantavam e oravam, amém? Agora, se eles tivessem sido presos e tivessem ficado lá emburrados, tu vê, Silas, olha só, a gente estava pregando o evangelho, e olha o que aconteceu com nós, cadê o meu Deus que deixou acontecer? Será que tinha dado um tremor e aberto? E quantas vezes nós deixamos de receber, porque nós nos aquietamos quando algo não dá errado, e nós nos aquietamos e falamos para Deus, talvez sem palavras, mas falamos, mas Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe que está lá. Está aí Deus, ó, está vendo? Nada dá certo. Não acontecem as coisas na minha vida. Olha quanto eu já fiz para ti.
Eu estou falando alguma novidade, alguma mentira aqui? Está na Bíblia. Vocês conseguem acreditar que ia acontecer o tremor se Paulo e Silas tivessem se renegado a Deus? Não, não ia. Quem sabe estará até hoje. Até hoje não, porque ninguém ia viver tanto tempo, mas não ia, não ia. E na igreja de hoje é a mesma coisa, a Bíblia ela se renova. Deus não vai deixar tu sofrer, mas quem sabe Ele vai, não, vai segurar mais um pouquinho. Vou deixar sentindo dor mais um pouquinho. Move a tua boca, fala comigo. Esse é o querer de Deus. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Ou seja, Ele está sentado no trono dele, está com os pés sobre a terra. Esperando o quê? Louvores. Ele criou o homem para a adoração dele. As demais coisas Ele já sabe o que vai fazer. O que Ele quer é louvor, é adoração. Agora, se Ele está sentado no trono dele, olhando para nós, e a terra é o estrado dos pés dele, e aí como que Ele vai em Cristo Jesus completar as coisas que iniciou em nós, se Ele não vê uma iniciativa nossa? Né? Como? E aonde está escrito isso? Na Bíblia? Né? Ele quer completar a boa obra que iniciou em nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fizemos a nossa parte, além do milagre acontecer na nossa vida, eles foram soltos, liberados. Pessoas vêm, se arrependem, como o carcereiro, e são salvos. Ele e a casa dele. Então, é muito interessante esse capítulo 16 de Atos. Tem pano para manga assim para pregar direto, uns 30 dias, dia e noite, sem parar nunca. Amém? Quem quer agir como Paulo e Silas? Amém? Então feche os teus olhos. Paulo e Silas fizeram isso porque eles temem a Deus. Que eles estavam temendo a Deus. Eles não estavam brincando. De cantar e orar. Eles estavam atraindo o poder de Deus para a vida deles. Eles sabiam que vinha o socorro. E aí muitas vezes nós cantamos: meu socorro vem de ti. Mas estamos fazendo a nossa parte para o socorro chegar? Será? E cantamos 30 anos: o meu socorro não chegou, porque eu não fiz para ti. Verdade, eu estou mudando aqui a letra, mas é uma verdade. Como que vai chegar o socorro? Agora, se tu crê, com os teus olhos fechados, começa a pedir: Deus, aí no lugar onde tu está, começa a pedir: Deus, faça-me ter fé e atitude como Paulo e Silas. Porque a partir do momento que nós, e eu me incluo nisso, eu e você, nos colocarmos como Paulo e Silas, nós vamos ver coisas de Deus extraordinárias na nossa vida. Coisas que a gente pensa que não tem mais chance de acontecer. Coisas que não vão mais acontecer, nós vamos passar a vê-las. Vamos passar a vê-las. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No momento que dispusermos o nosso coração e falarmos: Deus, eu quero ser como Paulo e Silas, eu quero orar no meio da tribulação, eu quero cantar. Deus, quando eu vir no culto na igreja, eu quero te adorar de coração, Senhor. Eu quero dispor a minha alma para ti, Senhor. Eu quero com os meus olhos espirituais ver, Senhor, tu te agradando do meu louvor. Eu quero rasgar os céus da cidade de Alvorada, meu Deus, quando eu cantar louvores a ti. Eu quero ver tu com o coração aberto, meu Deus, recebendo o meu louvor que eu estou fazendo.
Oh Deus, recebe o meu louvor. E quando tu estiver orando, Deus recebe a minha oração. Deus, tu sabe que eu estou com dor aqui, com dor ali. Deus, tu sabe que eu estou desempregado. Deus, tu sabe que eu sou perseguido. Deus, tu sabe de toda a minha vida. Mas eu estou aqui orando para te agradar, Senhor, para me aproximar de ti. Eu, como um filho, estou falando contigo, meu Pai. E eu sei que tu está me escutando, meu Deus. E eu estou aqui orando, cantando, te louvando, te agradecendo, declarando que o Senhor é Deus na minha vida. Oh, meu querido, quando tu fizer isso de coração, saiba que Deus já está dando ordens aos seus anjos para atuarem na tua vida. E na tua vida espiritualmente vai começar um tremor. Deus vai começar a sacudir aquele emprego. As portas do emprego vai abrir. Deus vai começar a sacudir a tua saúde. E a enfermidade vai embora. E a saúde vai ficar plena na tua vida. O vigor na tua vida. A vontade de fazer as coisas. Tu vai passar a desejar Deus na tua vida mais e mais. Os teus familiares vão ver isso em ti, vão desejar isso. E vai se cumprir a palavra de Deus que usou Paulo naquela época. Tu serás salvo e os teus, a tua casa. Porque tu passou a crer, porque tu passou a orar, porque tu passou a cantar com alegria no coração. Então no próximo culto, queridos, eu te incentivo, no momento de louvor, pule, salte. Se tu não pode, claro que tu não faz isso, mas salte com a tua boca, grite ao Senhor. Tu tem liberdade, o teu pastor te dá liberdade para te gritar na igreja. Se tu fosse morar num país, alguns países da Ásia, eles perseguem os cristãos, eles matam. Se lá existe uma igreja como essa, eles chegam e eles matam, eles não aceitam cristão. Não há uma liberdade para os filhos de Deus adorarem lá. Nós temos essa liberdade, nós temos esta libertação para fazer isso. Então faça com alegria no teu coração, enquanto podemos. Porque depois de mortos nós não vamos poder fazer mais nada. Nada. Pai, eu oro nesta noite, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, meu Deus. Eu te dou graça pelos teus filhos nesta noite. Abençoa cada um que aqui está, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco nesta noite. Não somente neste momento, mas que ela venha permanecer. Permanecer, para que haja fruto espiritual, Senhor. Entendimento do que tu falou conosco nesta noite. Eu abençoo os teus filhos nesta noite, Pai. Eles já receberam unção. Eu abençoo a tua igreja nesta noite. Que venhamos sair deste ambiente, Pai, tocados pela tua palavra, tocados pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Mas com desejo, Senhor, de fazer conforme a tua palavra nos orienta. Eu abençoo, Pai. Eu ministro o milagre, a cura sobre cada um, Pai. Eu ministro, Senhor, a tua graça, o teu poder sobre cada um nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a tua igreja para a tua honra e tua glória. Just one